Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é domingo, é o tradicional Decora Mais Fala. Tem saído alguns Decora Mais Fala de quinta-feira também, mas o domingo é lei. Lembrando que aqui no canal nós temos vídeos de domingo às 15 horas e de quinta-feira às 18 horas. Ativa as notificações que assim você não perde eles, tá bom? Se você é novo por aqui, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. E lógico, como eu já falei, ativa as notificações. O tema de hoje não foi solicitado por nenhum inscrito do canal. Eu tenho feito alguns vídeos que foram sugestões e solicitações de temas que os inscritos colocaram na publicação lá da comunidade Crie Comigo, para eu poder falar sobre o tema que a pessoa solicitou. Essa vez eu vou falar sobre um tema que eu acho pertinente, mas que não foi solicitado, sobre feedback. É uma coisa que aconteceu comigo essa semana e eu achei legal trazer aqui pro canal para vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos lá. Anúncios de sempre, a vizinhança continua saudável. Hoje eles estão silenciosos, eu acho que por causa da chuva, que foi bastante generosa. Quem tava mais barulhento agora há pouco era o cachorro. Então pode ser que venham aí alguns latidos para vocês. Eu escolhi o Giraclube de janeiro. Não, nós estamos em março? De fevereiro. Ou é de janeiro? Acho que é de janeiro mesmo. Que é o tema café e livros. Que são duas coisas que eu gosto bastante. Então eu escolhi esse Giraclube para decorar essa semana. Então, entrando no tema, eu falei para vocês que eu ia falar sobre feedback, né? Então, o que vem a ser o feedback? Feedback é aquilo que alguém fala pra você, transmite pra você de alguma forma, de volta de alguma coisa que você fez, alguma atitude ou alguma fala, né? Feedback a tradução é retroalimentação. Então, é como se você estivesse sendo retroalimentado de informações a respeito das impressões que a pessoa teve sobre a sua fala ou a sua atitude. Então, existem muitas formas de feedback, muitos tipos, né? Mas eu resolvi falar especificamente sobre três tipos de feedback. Então, primeiro que, antes de entrar nesses três tipos que eu pensei, que, como eu costumo falar para vocês aqui, a fonte são as vozes da minha cabeça, eu queria dizer que o feedback, ele pode ser positivo ou negativo, né? A pessoa pode te dar te dizer alguma coisa positiva ou te dizer alguma coisa negativa. Então, essa já é uma pontuação aí que eu acho importante de trazer sobre feedback. A outra coisa é que os tipos que eu entendo que são importantes de falar aqui para vocês sobre feedback, que são feedbacks de pessoas aleatórias. Aleatórias que eu digo assim, são pessoas que você conhece, mas que não necessariamente são seus melhores amigos, ou um familiar, ou um colega de trabalho. É só uma pessoa da sua vida, mas ela é relativamente aleatória. Existem os feedbacks de colegas de trabalho, né? Chefia, liderança. E existem os feedbacks das pessoas que nós amamos e que nos amam. E foi isso que aconteceu comigo essa semana. Eu recebi um feedback de uma pessoa que eu amo muito e que também me ama. E eu considero esse tipo de feedback o mais importante. É lógico, é importante você receber feedback do seu chefe, né? Se o seu trabalho tá sendo, tá atingindo o que ele esperava, enfim, lógico. Mas ele só é o mais importante se o mais importante para você for o desenvolvimento no trabalho. No meu caso, eu tô satisfeita com o meu desempenho no trabalho. O meu chefe não tem me dado feedbacks recentemente, então isso é um pouco frustrante, na verdade. Mas o feedback que aconteceu comigo e que eu quis trazer para vocês foi de uma pessoa que eu amo. E esse feedback, ele me fez pensar que nós temos
formas de receber esse feedback. Não a forma como a pessoa tá passando, mas a forma que a gente recebe. Então, eu elenquei alguns passos que eu considero importantes quando a gente fala de feedback. Então, o primeiro passo desse feedback, principalmente se ele for de uma pessoa importante para você, é ouvir. Então, se alguém vier te dar algum feedback sobre você, sobre alguma atitude que você teve ou atitudes que você tem tido de forma recorrente, primeiro, ouça. Ser retroalimentado, receber impressões de outra pessoa a respeito de atitudes suas, em geral, no ser humano, gera imediatamente a necessidade de defesa, porque a pessoa está apontando atitudes suas. Então, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é retrucar ou se justificar, enfim. Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante, primeiro de tudo, é ouvir. Ouvir o que aquela pessoa tá falando pra você. Depois que você ouviu... Perdão, gente, eu tô com a voz falhando hoje. Depois que você ouviu, você avalia a intenção. E assim, eu não vou dizer que isso é uma coisa fácil de se fazer, tá? Não vou dizer pra você que receber feedback é fácil ou é a coisa mais gostosa do mundo. É bom, é importantíssimo. Mas é o que eu tô dizendo, o que eu tô querendo dizer é que exige inteligência emocional, desenvolvimento emocional. E isso é muito treino, né? Isso é muita dedicação, é muito. Não tô dizendo que eu sou ótima, uau, nossa, ela se dedicou a receber feedbacks. Não, não é isso. Mas é importante a gente ouvir primeiro, sem ter controlar esse impulso de querer já se justificar, de querer já dizer que não, talvez a pessoa esteja errada, que você não concorda com aquilo que ela tá dizendo. Não, dá uma segurada, escuta primeiro. Ouviu? Avalia a intenção. É claro que quando a pessoa ama a gente, quando a pessoa que tá dando feedback é uma pessoa que nos ama e que nós amamos, é relativamente mais fácil avaliar a intenção. Por que que eu digo avaliar a intenção? Porque algumas pessoas têm a intenção de te dar um feedback que é para te ajudar a crescer, mas tem outras que querem só destruir mesmo, que é só falar para você que você tá fazendo errado, talvez elas se sintam ameaçadas por você, então elas vão fazer pontuações que podem não ser tão pertinentes assim, com a intenção de te machucar mesmo. Então, ouça sim, mas avalie a intenção. Avaliou a intenção, percebeu que é uma intenção boa de te ver crescer, de ver você se desenvolver mais, de talvez melhorar a qualidade do seu relacionamento com essa pessoa? Ótimo, esse é aquele que você tem que dar atenção mesmo. Aí, ok, então o primeiro passo foi ouvir, o segundo passo, avaliar a intenção. O terceiro passo é avaliar o conteúdo. Então, pode ser que você discorde ou não, mas por que que eu falo avaliar o conteúdo? Porque, lógico, a pessoa tá te dizendo alguma coisa, então você tem que avaliar o que aquela pessoa tá dizendo. Ela tá dizendo a impressão dela a respeito das atitudes e das falas que você teve. Então, pode ser que você não quis dizer aquilo, ou que com aquela atitude você não quis externar algo que foi o que a pessoa sentiu e foi o que a pessoa percebeu. Então, aí é nesse ponto que a gente para e se reobserva. Avaliando o conteúdo do feedback é quando você para e pensa, bom, não tem nada a ver o que essa pessoa tá falando, a forma como essa pessoa se sentiu ou identificou a minha atitude com a intenção que eu tinha. Então, pode ser que você tenha demonstrado de uma maneira equivocada a intenção que estava no seu coração. Ou então, você vai avaliar o conteúdo e vai falar, putz, caramba, é mesmo, eu fiz isso, nem vi. Então,
O conteúdo, ele precisa ser avaliado nesse sentido. Porque se é o seu chefe que tá te dando conteúdo, ele vai, o feedback, ele vai te dar esse feedback no sentido de você, se for um bom chefe, tá, gente? Se for realmente um líder, ele vai te dar esse feedback no sentido de você ter uma melhora no seu desempenho no trabalho. E se for uma pessoa que você ama e que ama você também, ela vai te dar esse feedback no sentido de que algo de errado não está certo e que pode ser que ela tenha ficado incomodada com alguma coisa que aconteceu. E é aí que você para, respira e se reobserva. Tenta ser o mais imparcial possível, que a gente tem uma tendência de, como eu disse no começo, uma tendência de querer se defender. Então, para, avalia o conteúdo e se observa. Será? Meu Deus, eu passei essa impressão? Puxa. Então, acho que é melhor eu rever a forma como eu tô fazendo as coisas, a forma como eu tô falando, a forma como eu tô agindo, porque tá passando a impressão errada, né? Então, aí é quando você... Opa! Aí é quando você respira fundo. Deixa eu ver se tá pegando aqui a frase. A frase da Girassólio. Respira fundo. Essa é a hora de respirar fundo e avaliar o conteúdo. Avaliou o conteúdo, fez sentido, né? Aquele conteúdo, aquilo que a pessoa tá falando, ela tem razão no que ela tá falando? Ou ela tá viajando e você tem certeza que você conseguiu passar a sua intenção e a pessoa foi que não entendeu? Será que isso pode ter acontecido? Será que em algum momento houve uma falha de comunicação? Que o grande problema do nosso mundo é a falha de comunicação, né? Então aí, beleza. Então você ouviu, você avaliou a intenção daquela pessoa em te dar esse feedback, e aí você avaliou o conteúdo. O conteúdo é pertinente. A pessoa fez pontuações contundentes e que te fizeram repensar suas atitudes. Ótimo. Então agora decida o que você vai fazer com isso. Você entendeu que você desagradou de alguma forma, muito provavelmente você não teve a intenção, né, de desagradar, de talvez magoar ou de ofender, ou de passar essa impressão errada que a pessoa sentiu. Então, agora é a hora de que você decide, bom, pisei na bola ou não, você entendeu errado. Então, agora você escolhe. Você vai utilizar esse feedback para talvez pedir desculpa, você vai talvez reconhecer aí um erro que você pode ter cometido e você não percebeu. Você vai mudar sua forma de reagir, sua forma de pensar, sua forma de falar, ou não. Ou você avaliou o conteúdo e achou que não foi pertinente, que a pessoa tava... Talvez a pessoa não estivesse bem naquele momento e recebeu de forma errada alguma pontuação que você fez. Enfim, é isso. Decide o que você vai fazer. Você avaliou o conteúdo é pertinente. Quando eu avalio alguma coisa que me falam e eu entendo que é pertinente, eu vou atrás de mudar. Se for ruim, eu vou atrás de mudar. E se foi bom, eu vou atrás de reforçar. Agora, se eu avalio e eu vejo que a pessoa estava mal intencionada, uma pessoa aleatória, que queria que eu talvez me destacasse menos, talvez, às vezes a gente tá ameaçando, né, a pessoa no ambiente, então ela tenta te jogar para baixo, então aí eu decido que eu vou simplesmente desconsiderar esse feedback, né? Acho que é isso. Então, só para recapitular, você pode receber aí feedbacks positivos ou negativos, porque todos nós somos seres humanos, né? Todos nós estamos sujeitos e estamos no mundo, né, gente? Somos seres humanos e estamos no mundo. Então a gente tá aí na convivência, a gente tá sujeito a desagradar, a gente tá sujeito a agradar muito.
A gente tá sujeito às vezes, fazer coisas para agradar e acabar pisando na bola ou se machucando, né? Machucando a nós mesmos nessa intenção de querer agradar o outro. Também tem essa possibilidade. Então, feedback, positivo ou negativo. Ele pode vir de pessoas importantes, pessoas que a gente ama, ou ele pode vir de pessoas aleatórias. Ou ele pode vir do chefe, pode ser um feedback da sua liderança, do seu gerente, da sua chefia. Recebeu o feedback. Lembrando que o significado de feedback é retroalimentação, né? Então, você põe alguma coisa no mundo e recebe uma resposta disso que você jogou no mundo. Então, positivo ou negativo, pessoas aleatórias, pessoas que você ama, pessoas que te amam, ou o seu chefe, e os passos a fazer quando se recebe um feedback. E aí, eu vou voltar mais uma vez. Exige treino, demanda cabeça fria, sangue de barata mesmo. Porque na hora que você tá recebendo as pontuações, se elas forem positivas, ótimo, eu sabia, sou muito boa mesmo. Ou se você considerar que elas são negativas, a primeiro impulso é começar a defender. E muitas vezes a pessoa só precisa falar, ela precisa pôr pra fora. Então você ouve. Primeiro passo de receber um feedback: ouvir. Ouviu? Avalia a intenção. Foi pra te ajudar, foi pra te jogar pra cima, foi pra tentar te destruir, foi pra você crescer, fez uma pontuação que você considera ruim, mas que vai te ajudar a ter um maior desenvolvimento pessoal. Ok. Avaliou a intenção, avalia o conteúdo. O conteúdo faz sentido? Realmente essa pessoa tá certa no que ela tá falando? Pisei na bola? Ou realmente essa pessoa tá certa no que ela tá falando? Eu melhorei muito, porque às vezes a gente recebe esse tipo de feedback, né? Nossa, você melhorou muito, eu não esperava que você fosse ter esse desempenho tão bom e tal. Então, avaliou a intenção, avaliou o conteúdo, agora decide o que fazer com isso, certo? E aí, o que vocês acharam da minha decoração de café? Falando em café, esse papel aqui é um papel vegetal que veio numa embalagem de uns papeizinhos, e aí eu fui lá e taquei café nele. Tentei dar uma envelhecida pra ele ficar assim, com um aspecto vintage. Deixa eu mostrar a decoração aqui de pertinho pra vocês. Uma cafeteria linda. Aqui eu coloquei algumas frases e mais uma cafeteria, uns livros, porque o Giraclube é café e livros. Usei os formasivos para fazer essas composições. E é isso. E aí, pessoa, o que você achou da decoração de café e livros? E do papo? Foi bom para você? Te ajudou de alguma forma? Eu quis trazer o tema de feedback aqui pro canal, porque eu fiz terapia por alguns anos e depois que eu conheci meu marido, ele me ajudou muito na questão da gente buscar o desenvolvimento pessoal sempre, né? A terapia me ajudou horrores, me deu várias ferramentas e esse relacionamento que a gente tem de sempre um ajudar o outro a se desenvolver também me trouxe mais ferramentas para me ajudar quando eu recebo um feedback, eu não sair descabelada e querer falar, não é isso, você tá errado. Não, dou uma segurada, dou uma respirada e sigo aqueles passos que eu falei para vocês. Eu tenho a sensação de que se alguém tivesse me dado esses passos antes, talvez eu tivesse começado a fazer isso mais cedo, sabe? Então eu quis compartilhar com você. Espero que realmente te ajude aí na sua vida. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você não perde nenhuma novidade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e me dá seu feedback aqui embaixo. Tchau, tchau.